E o coeficiente de atrito? Bom, se nós tivermos um coeficiente hipotético de 0,5, o B será igual ao H, tá? Esse coeficiente é muito alto, a gente não tem coeficiente desse tipo, tá? Só para antecipando vocês. Nós temos que o B será igual a H. Então, o que os nossos fabricantes de veículos rodoviários fazem? Eles cuidam sempre que a relação de B seja maior, que B seja sempre maior que H. Porque assim eles estão trazendo o centro de gravidade do veículo sempre para baixo, tá? Deixando ele mais baixo, o centro de gravidade. Isso faz com que nós, engenheiros civis, durante o projeto geométrico de rodovias, tenhamos a preocupação nas curvas quanto ao deslizamento e não ao tombamento. O tombamento ele vai acontecer apenas em condições excepcionais, tá? Então, para nós vamos sempre usar as equações que consideram o deslizamento para esse tipo de problema. Então, a gente pode desconsiderar a parte de tombamento e trabalhar apenas com as equações de deslizamento. A gente falou muito do coeficiente de atrito ao longo desta aula. Então, quem que é esse coeficiente de atrito, pessoal? Ele é um parâmetro que é obtido experimentalmente, tá? Só que a gente já tem como confiável, né, essa informação através de alguns experimentos realizados tanto pela Ashton quanto pelo DENIT, tá? Que ele é justamente a relação, né, entre o pneu do veículo com a superfície de rolamento. E nós temos, então, conforme as instruções do DENIT, os seguintes valores para o fator de coeficiente de atrito com relação à velocidade por quilômetros por hora. Então, na tabela 2, nós temos a velocidade na primeira linha em quilômetros por hora e o coeficiente de atrito na segunda linha adimensional, tá? Então, para uma velocidade de 30 km por hora, nós temos que o coeficiente de atrito é 0,20. 40, 0,18, 50, 0,16, 60 e 70, 0,15, 80 e 90, 0,14, 100, 0,13 e 120, perceba que o coeficiente de atrito diminuiu substancialmente para 0,13, tá? Esses valores de coeficiente de atrito, eles são tabelados e, consequentemente, os valores da superelevação também são tabelados. Nós consideramos o valor de 12%, E igual a 12%, apenas de forma excepcional, tá? Nos demais, considera-se que E igual a 10 é o máximo, certo? Então, 10% de superelevação é o máximo que nós devemos ter. Raio mínimo. Então, a gente já viu como calcular o raio em função dos nossos parâmetros de velocidade, né? E nós podemos agora acrescentar as outras duas informações, que é a superelevação e o fator de atrito, tá? Então, se nós pegarmos a equação que nós tínhamos anteriormente, aqui, ó, velocidade maior ou igual a o raio maior ou igual a velocidade ao quadrado dividido por 127,136 vezes ft, nós podemos reescrevê-la acrescendo a parcela da superelevação, tá? Junto com o coeficiente de atrito, porque ela também está relacionada com o auxílio, né, na força centrífuga e, consequentemente, na obtenção de um raio maior ou menor para a velocidade que a gente está trabalhando, tá? Então, esses valores de raio, eles já foram tabelados em função da superelevação máxima, do coeficiente de atrito, bem como da velocidade diretriz de cada classe de projeto. Esses valores podem ser encontrados no formulário que vocês têm disponível no AVA, tá? Então, nós podemos reescrever essa equação como sendo superelevação mais o fator de atrito será igual a velocidade ao quadrado dividido por 127,138 vezes o raio, tá? Então,
Lembrando, né, que a superelevação é igual a tangente de alfa e que o V que nós estamos falando é a velocidade diretriz ou a velocidade de projeto. Como nós temos numa via, né, vários veículos trafegando a velocidades diferentes, quando a gente considera a velocidade somente para a diretriz, a gente está excluindo aqueles veículos que são mais lentos, tá? Então, consequentemente, para nós não termos problemas com os nossos veículos lentos, é necessário fazer a seguinte equação para verificação, tá? Nós vamos pegar, através da recomendação do DNR da ASTO, que o E de projeto será igual ao E máximo da classe, tá? Vezes 2 vezes o raio mínimo, que é aquele valor tabelado a partir do E máximo, do fator de atrito e da velocidade de projeto, tá? Velocidade diretriz, quer dizer, dividido pelo raio que nós definimos para o nosso projeto, menos o raio ao quadrado mínimo dividido pelo raio de projeto ao quadrado, tá? Então, assim, a gente garante que os veículos que estarão com velocidade menor a velocidade de projeto não tem um problema de tombamento dentro da nossa superelevação. A superelevação, pessoal, ela vai acontecer... nós podemos dispensar, né, a superelevação em alguns casos onde nós temos um raio de curva maior do que estes que são apresentados na tabela 5, tá? Que é das especificações do DENIT. Então, a tabela 5, ela apresenta dispensa de superelevação. Isso aqui é muito comum a gente utilizar em curvas com raio de curva circular simples, né? Então, nós temos para a primeira linha a velocidade por quilômetro, né, por hora, e o raio em metro. Então, mesma coisa, percebam, pessoal, se a gente estiver trabalhando com um projeto de velocidade 100 km por hora, o raio necessário para a gente dispensar superelevação é 5 km, é 5.000 metros. Se nós estivermos num projeto a 80 km por hora, é 3,2 quilômetros que a gente terá de raio para dispensar a superelevação. E em projetos mais simples, que trabalham com a velocidade de 60 km por hora, é necessário 1,8 km para dispensar a superelevação. Então, em muitos casos, sim, a gente acaba utilizando a superelevação através do cálculo dessa relação aqui, tá? Para adequar, né? Porque é muito difícil a gente encontrar um local tão livre, sem acidentes topográficos, que gerem uma curva, assim, uma restrição no desenho da curva, no desenvolvimento. Por último, nós temos os acostamentos nas pistas super elevadas. Então, no momento que a gente determina a superelevação da pista de rolamento, nós temos que ter a definição da inclinação que nós vamos adotar no acostamento, tá? Então, quando a gente considera o acostamento do lado interno da pista não, eu já tinha riscado, interno da curva, nós devemos acompanhar a declividade da pista, tá? Quando ultrapassar 5% de declividade, nós devemos... Peraí, eu comi uma vírgula e perdi o raciocínio. Então, se o acostamento do lado interno da curva ultrapassar os 5%, nós sempre vamos... Perdão, pessoal, vamos reconstruir o raciocínio. Justo no final, vou me enrolar desse jeito? Que vergonha! Perdão mesmo. Então, o acostamento do lado interno da curva, ela deve acompanhar sempre a declividade da pista. Quando ultrapassar 5%, nós vamos ter o valor previsto para acostamento em tangente, tá? O acostamento do lado externo da curva, ela deverá conservar o mesmo sentido da inclinação que na tangente, ou seja, para manter o fluxo da água pluvial dirigida para a sarjeta e não para dentro da nossa via. Assim, nós teremos como primeiro ponto a declividade mínima do acostamento deve ser de 2%. Por questão de segurança, no segundo item, a soma da superelevação da pista
com a inclinação do acostamento não deve ultrapassar 7%. Por fim, se a gente tiver essa inclinação ultrapassando os 7%, o acostamento deve ter uma curva vertical de 1,20 metros, ou seja, um abaulamento ao longo do seu comprimento, concordando as duas inclinações do eixo da rodovia com a do acostamento, favorecendo então o seu uso por qualquer veículo, tá? Então, essas seriam as nossas considerações com relação à superelevação e superlargura em rodovias. Agradeço muito a companhia de vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!